Vou falar com vocês sobre comunicação complementar. Eu comecei uma série postando alguns carrosséis, alguns vídeos falando sobre isso. E por que essa questão da comunicação complementar? A gente precisa ensinar nossas crianças a se comunicar o quanto antes. É muito importante para elas se comunicar. Isso diminui comportamentos inapropriados. A comunicação, não importa como, ela seja por troca de figuras, seja por sinais, seja oralizando, ela é extremamente importante, a gente tem que trabalhar isso o quanto antes com a nossa criança. E não ter o preconceito. Hoje já se sabe que a linguagem de sinais, né, a comunicação através de sinais, a comunicação através de troca de figuras, ela aumenta a chance dessa criança oralizar. Então, assim, nós temos que trabalhar com isso o quanto antes. Outra questão também, né, que esse tipo de linguagem ajuda a diminuição de comportamentos disruptivos e assim vai. E outro ponto que eu quis entrar aqui, porque eu estou fazendo essa live, porque eu estou falando com vocês aqui, é que muitas vezes, quando inicia essa comunicação complementar, as famílias ficam muito frustradas. Porque a criança não desenvolve bem. E não desenvolve bem porque ela não tem os pré-requisitos para essa comunicação complementar. Então, por exemplo, muitas vezes se entra com a troca de figuras, mas essa criança ela tem uma discriminação visual baixa. A gente já sabe, eu fiz até recentemente uma live falando sobre isso, sobre a questão da discriminação visual no autismo e quais são os componentes, enfim, eu expliquei sobre toda essa questão, por que no autismo existe essa dificuldade, né? Que a gente sabe que no cerebelo, muitos autistas têm esse déficit no cerebelo, dessa varredura, dessa percepção visual, então assim, não é feita essa varredura de forma correta. E com isso, essa discriminação de estímulos ela é um pouco falha. Então, os pais ficam muito frustrados, porque vai entrar ali com uma troca de figuras tipo PEX e a criança não desenvolve bem, não anda, não consegue fazer essa troca de figuras e muitas vezes isso daí tá lá no problema de discriminação visual. Aí entra com a linguagem de sinais, né? E a criança também não desenvolve e os pais ficam extremamente frustrados, porque eles querem que a criança desenvolva. Só que a criança vai ver ali o repertório dela, ela tem um baixo repertório de imitação. Então, assim, quando a gente quer entrar com uma linguagem complementar, eu não falo alternativa, eu falo complementar, porque assim, ela complementa. Nós não podemos ficar com esse negócio de ou faz um ou faz outro, não, é sempre complementando a comunicação. Então vamos lá começar com a comunicação de sinais, né? Não sei por onde eu começo, se eu começo por sinais ou por figuras, eu acho que eu vou começar por sinais aqui com vocês. Qual é o pré-requisito para você fazer uma comunicação por sinais? O grande pré-requisito para que a criança aprenda rápido, imitar. A criança tem que imitar, é importante que ela imite. Se ela não imitar, nós vamos ter que usar outros instrumentos para isso, isso deve ser mais trabalhoso, vai exigir uma equipe maior. Quando eu falo equipe, são os pais mesmos envolvidos, eu estou falando com os pais, apesar de aqui ter alguns terapeutas, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está falando sobre comunicação, que o reforço, o que vai manter esse comportamento, é o que a pessoa quer. Então, por exemplo, digamos aqui está um copinho de água. A criança quer a água. Lembra quando eu falava sobre apontar? Que a criança apontava e a gente entregava a água? Isso daqui é uma linguagem de sinais, tá, gente? Apontar é linguagem de sinais. A criança apontou, a gente entregou a água, reforçamos o comportamento dela fazer isso. Porque ela queria isso, entregamos isso e ela foi saciada ao entregar. Legal, bacana. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que entender, o que é o reforçador na comunicação, que no caso é isso daqui, ela receber o que ela quer. É o mando, né? Então, vamos lá. Verifique o repertório de imitação da criança. O primeiro passo, na verdade, é ver qual é o reforço. E o segundo passo é ver o repertório de imitação da criança. Então assim, digamos que a criança imite muito bem. Ela imita, você faz assim, fulano, Joana, faça isso. Aí a Joana vai e faz isso.
Joana, faz isso. Ela faz isso, rapidinho. Ela vai fazendo, você vai fazendo essa troca de movimento e ela tá fazendo igual a você. Ótimo! Com essa criança, como é que você vai abordar isso? Digamos que ela queira a água. Aí vocês decidiram que a comunicação para pedir água vai ser assim. Aí você vai e faz o movimento na frente dela. Você quer água ou você quer simplificar? Porque muitas palavras, né? Tá ali a água e você... Água, água, água. Lembre que o tanto de movimento tem que ser proporcional ao tamanho da palavra. Água. Então, água. Aí a criança imita. Entrega na hora. Legal. Pegaram, né? Se a criança ela tem um bom repertório de imitação, você vai ficar na frente dela, mostrando o que ela quer e fazendo movimento. Então, por exemplo, no caso aqui é água. Beber, né? Perdão, confundi tudo. O comando é beber, não é água, gente. Você quer beber. Beber. Sempre a gente começa do verbo, a gente usa o verbo e depois a gente vai e usa pegar água, suco, refrigerante, o que for que você fala. Vamos começar com o verbo porque é a essência de tudo. Então ela quer beber. Você quer beber? Tá, você quer beber. Aí a criança fez beber, entregou na hora e reforçou, ok? Então você tem um bom repertório. Tá ali a comida. Tem aqui, digamos... nessa colher aqui eu tô com uma comidinha gostosa. Aí a criança ela tá ali apontando, porque ela, digamos que ela já saiba apontar, ela quer isso daqui ou ela tá se mostrando interesse. E elas têm um bom repertório de imitação. Aí você quer comer? Ou você quer comer, ou outro movimento também, você quer comer, você escolhe o movimento. Ou você quer comer, então vocês vão escolher um movimento, fazer na frente da criança, a criança imitou, entregou na hora, ok? O reforço vai ser justamente entregar. Aí você me pergunta, Dani, então por que a gente não entra com libras logo para essa criança? Se essa criança ela tiver um repertório de imitação assim excelente, ela pontuar muito na imitação, é possível que você consiga entrar com Libras. Mas Libras é uma comunicação extremamente complexa. Libras é igual a gente está conversando aqui. Libras é uma comunicação muito completa. Então, assim, é uma língua, né? É uma linguagem. Então, assim, é complicado a gente entrar com Libras para crianças que têm déficit de comunicação. Então, a gente tem que estudar movimentos mais simples. Se eu bem me lembro, na Libras, isso daqui é comer. Se eu bem me lembro, comer. Então, assim, se a criança ela já tem um repertório de imitação bom, um processamento motor muito bom, porque isso é importante que a criança, não basta ela imitar, ela tem que imitar bem para a gente poder entrar com Libras. Então, ela tem que fazer comer. E lembrando, o tanto de movimento igual. Então, fizemos o seguinte, vamos ver o repertório. Vimos primeiro aquela criança que imita bem. Agora, vamos pegar aquela criança que tá aprendendo a imitar, tá indo, já tem um repertório ali de imitação limitado. Ela não imita qualquer coisa, ela não tem um processamento motor tão bom, mas ela imita. Ela imita. Legal, gente, ela imita. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão investigar o repertório de imitação dessa criança, o que ela faz. Então, assim, digamos que nas atividades, vamos lá para o caso do Aquiles, por exemplo. O Aquiles, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso, isso. Então, assim, eu levantei todo o repertório que o Aquiles, ele tá bem nessa criança aqui do meio, que tem um repertório de comunicação, mas tem o seu probleminha de processamento motor, porque ele não imita idêntico. Então, assim, ótimo, levantei, vou transformar isso que ele já imita em comunicação. Então, por exemplo, ele já sabia fazer isso? Isso daqui virou beber. Isso daqui, porque a gente que teve que diferenciar, porque estava confundindo muito. Isso daqui virou comer, beber, comer, mais, sair. Isso daqui são movimentos que ele já fazia, ele sabia fazer. E sabe como ele aprendeu? Por conta das musiquinhas. Lembra ajuda. Lembra que eu mostrei para vocês um vídeo dele da gente cantando com ele aquele palma, 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 pé, pé, pé,
roda, 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 caranguejo na maré. Então, ó, mais, ajuda. Então, todos esses movimentos já estavam inseridos ali, ele já estava no repertório. Eu peguei esses movimentos e dei significado com comunicação para ele. Esse daí é a criança número 2, agora nós vamos para a criança número 3, aquela criança que tem baixíssimo repertório de comunicação, de imitação. É muito difícil dela imitar, ela imita muito pouco, muito raramente. Você já tentou fazer até imitações motoras com objetos, tipo, tá aqui o pandeirinho e faça isso. E a criança, ela não faz. Então, como é que a gente vai trabalhar com essa criança que tem um repertório de imitação extremamente baixo? O ideal é que a gente tenha uma sombra. O que vem a ser a sombra? Vai ser aquela pessoa que vai ficar atrás da criança, fazendo o movimento, enquanto tiver outra pessoa na frente fazendo. Então, por exemplo, digamos que você esteja na frente da criança e vai seguir aquele passo, tá aqui a água, e falar, ah, você quer beber? Beber. Aí a pessoa do outro lado com a criança vai fazer um movimento. Não tem dedos, né? Mas a outra pessoa que vai estar ali, o seu esposo, o avô, enfim, vai lá pegar um movimento e fazer com a criança, fazer com o dedinho, beber, a entrega na hora e deixa. A gente só sabe que a criança está aprendendo no momento que for diminuindo o nível de ajuda. Tem que estar diminuindo o nível de ajuda de uma ajuda total para uma ajuda parcial, até chegar na independência. E essa criança tem que aprender rápido, gente. Se, digamos assim, em uns 5 dias não diminuir o nível de ajuda, tem alguma coisa errada. Tem que ser assim, em 3 a 5 dias, fazendo direto. Se não diminuir o nível de ajuda, tem alguma coisa de errado. Tem que ver se todo mundo está fazendo igual, se todo mundo está seguindo os mesmos passos, se o reforçador está sendo poderoso. E a gente entra numa questão. Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso de forma natural. Por quê? Tem crianças que têm uma curva de aprendizagem um pouquinho mais difícil, assim. A criança, ela, para aprender, ela precisa de um número de repetições muito grandes. Eu já conheci uma criança que ela precisava de 50 repetições para formar curva de aprendizagem. Pesado, né, gente? Tem criança que realmente é mais complicado. O Aquiles a gente usa em torno de 5 repetições, mas tem atividade que precisa de 10 repetições para começar a formar. 10 repetições, eu falo assim, 10 tentativas. 10 tentativas, não repetições, corrigindo. Tem criança que precisa de 10 tentativas, tem criança que vai precisar de 50 tentativas, e tem criança que em uma tentativa ela pegou. Tem criança que é rapidão. Então, a gente tem que ter esse nível de consciência que às vezes a gente vai ter que estruturar a atividade mais. E como é que você vai estruturar? Como eu estruturei com Aquiles, que é o segundo caso que eu contei para vocês. Eu peguei um suco aqui em casa, nunca entrou suco. Aqui em casa a gente não toma suco, mas por conta do Aquiles, comprei um suco integral de uva, que foi uma novidade para ele, deixei ele provar, para saber se ele gostava. E ele amou. Foi assim, os olhinhos dele brilharam na hora que viu aquele suco. Eu, saquei, esse vai ser o meu reforçador. Peguei um copinho, uma jarra, e eu colocava só um tantinho para dar um gole, e ele sentado na minha frente. E eu falava, Aquiles, beber, lembrando, quantidade de movimento é equivalente ao tamanho da palavra. Beber, comer, sair, tá bom? Então, beber, aí oferecia para ele. Aí ele fazia o movimento, né, já doidinho. Nesse momento eu não estava importando de quantas vezes ele ia bater. Hoje em dia eu já estou me importando com isso, que ele tem que fazer igual, beber. E entregava para ele. Aí ele tomava aquele golão e já queria mais. Aí, sabe, nesse primeiro momento eu não exigia as 2 atividades, mas logo que ele consolidou o bebê, eu já entrei com mais. Quando ele me entregava o copo, eu, mais. Aí ele fazia mais, aí eu enchia. Aquiles, beber, aí ele bebê, imitava, entregava para ele e bacana, dava bem certo. Legal, né, gente? Então, isso daí a gente tem que estar muito atenta na questão da linguagem complementar. Então, vamos lá
para comunicação por troca de figuras. Existem vários modelos que usam essa troca de figuras, um dos mais conhecidos é o PEX. Por que eu não falo PEX? Eu não chego e falo assim, gente, vamos fazer o PEX. PEX é um modelo proprietário, da mesma forma que, por exemplo, o modelo Denver, Prompt, enfim, todos esses daí são modelos proprietários. Para a pessoa ensinar, para a pessoa aplicar, a pessoa tem que ter feito o curso, a pessoa tem que ter certificação. E eu não sou certificada em PEX, mas eu estudei essa parte de linguagem, de comunicação complementar. Entre dessas comunicações complementares tem a troca de figuras, que, enfim, vocês podem ler vários artigos sobre isso. E como é que funciona a troca de figuras, basicamente, né? Você entrega um álbum, enfim, você vai entregar um tablado onde tem várias figurinhas, onde a criança vai pegar o que ela quer. Por exemplo, ela quer uva. Vai pegar aqui a uva e te entregar. Eu quero uva. Aí você providencia a uva para dar para a criança. Ou eu quero maçã. Vamos agora falar primeiro do pré-requisito. Qual é o pré-requisito para você fazer troca de figuras? A criança tem que ter uma boa discriminação visual. E a gente sabe que isso daí é um dos grandes déficits no autismo, a questão da discriminação visual. Então, às vezes a gente vai ter que fazer um planejamento antes disso para desenvolver essa discriminação visual, ou vamos ter que reduzir o número de estímulos. Então, assim, você vai, quando entregar para a criança, você vai reduzir. Se isso daqui ainda for muito, a gente vai induzir. Você já sabe, você consegue normalmente o que sua criança quer. Você vai entregar só um estímulo. Você vai entregar só um estímulo para a criança e a criança vai te entregar. Se for excessivo, e você já tem que deixar tudo muito arrumado, porque o reforço tem que ser imediatamente. Então, assim, a criança tirou isso, você já entrega maçã picada, ou enfim, do jeito que tem que estar, porque tem que ser papum. Entregou a figura, recebe o que quer, porque ela tem que associar, que ela ganha naquele momento. A mamadeira, por exemplo, digamos que você só coloque a mamadeira aqui. A criança tirou a mamadeira, você já entregou a mamadeira pronta, já tem que estar tudo no esquema para ela associar que essa figura é a mesma coisa que está ali, o que você está entregando. Então, a gente tem que ficar muito atenta a isso. Gente, então é isso que eu queria trazer para vocês. Vocês têm dúvidas, questões, podem mandar, aproveitem para a gente conversar aqui. Se vocês quiserem entrar ao vivo também para tirar uma dúvida direta aqui comigo, podem solicitar. E é isso que eu queria trazer para vocês, que a linguagem comunicação complementar, ela não é concorrente com a comunicação oral, ela potencializa, os estudos estão mostrando que potencializa, que para os pais, para a gente não ficar frustrado nesse processo de comunicação complementar, a gente tem que saber os pré-requisitos que nossa criança tem, então a gente tem que estudar esses pré-requisitos. Às vezes nós vamos precisar estruturar essa atividade, então é necessário às vezes estruturar, então planejar e toda essa questão, porque a gente não usa Libras muitas vezes para ensinar para essa criança, porque alguns autistas têm grandes déficits de processamento motor e a Libras é uma comunicação extremamente complexa. Então, normalmente, quando a criança ela tem baixo repertório de imitação, baixa discriminação visual, toda essa questão, nós começamos usando o repertório da criança já de imitação. Então, isso é muito importante. Espero que tenha gostado. Aqui, ó, uma pergunta da Luciene Lima. Bom dia! Com qual idade a criança já precisa deste estímulo? Desde sempre. Existem estudos. Isso daí eu li na época que o Aquiles, ele era um bebezinho, que o Aquiles nasceu prematuro, né? Então a gente pensou em começar a linguagem de sinais, só que na época eu fui desestimulada pela pediatra, por alguns profissionais, mas eu me arrependo imensamente, que na época eu tinha estudado isso, que a linguagem de sinais potencializaria a comunicação desde bebezinho. Eu estava iniciando isso com 6 meses, o Aquiles tinha 6 meses, eu estava iniciando essa comunicação com ele, algumas coisas.
e me arrependo imensamente de ter ido nessa onda. Então, assim, desde bebezinho você já pode começar. Já pode começar ali, bebezinho, lá com 10 meses. Eu comecei brincando ali, 6 meses e tudo. Mas ali com 10 meses já dá para começar tranquilamente. Com 10 meses a criança já começa a imitar de forma bem rudimentar, assim, né? Não faz um processamento, porque tem todo aquele processo de mielinização da criança, né? Esse processo da mielinização, ela dificulta justamente essa questão do processamento motor, que ainda está em formação, né? À toa que, assim, lá no primeiro mês o pescocinho da criança ainda está muito molinho por conta desse processo de mielinização, mas começar o quanto antes. Hoje em dia, o que eu recomendo, tipo, tem uma amiga que acabou de ter neném, olha, aproveita quando seu filho estiver ali, pequenininho, já começa a entrar, fala, gesticulando. Então, quando, você quer mais, você quer sair, você já vai gesticulando para a criança, você quer ajuda. Porque o que acontece? Se a criança ela tiver algum déficit nessa área de comunicação oral, né, de oralizar, você já está entrando com a linguagem de sinais, potencializando esse processo, então diminui certos déficits, diminui a questão de comportamentos inapropriados e assim vai. E é o conselho que eu dou, assim, de amiga para vocês. Aqui, obrigada. Meu filho tem 5 anos e ele faz parte do modelo de criança de 3, não imita muito. Ah, tá. Mas você tem alguém em casa para fazer o modelo de sombra? Porque se você tiver alguém em casa para ser a sombra, ótimo, vamos trabalhar com o modelo de sombra. Não tem ninguém em casa, tem a questão do espelho. Porque aí o que você vai acontecer? Você vai ter que estruturar essa atividade. Você vai estruturar, muito bem estruturada. Você vai estar atrás da criança, tem que saber se a criança tem uma percepção boa do espelho também, tem essa questão. Que tem que verificar se essa criança aí consegue ter essa percepção dela no espelho e de você te enxergar também no espelho. Ah, que bom, tem irmão mais velho. Massa, maravilha. Ou o irmão vai ser o modelo, o ideal é vocês ir trocando depois de um tempo. Mas no início, escolha. O irmão às vezes fazer, né? O irmão faz o movimento e você faz a imitação na criança. Você vai ser a sombra e o da frente. Aqui, ó. A Claudione Alves. Bom dia, o meu filho tem 8 anos e apesar de oralizar muitas coisas, usamos muita comunicação alternativa. Obrigada pelos esclarecimentos. Que bom, fico muito feliz com isso. Fico feliz de estar gostando. Mais alguma dúvida, mais alguma questão? É hora do saque, gente. Pode mandar dúvidas, críticas, sugestões. Mande aí a sua opinião, o que vocês gostariam para uma próxima live. E eu vou fazer uma série de vídeos. Essa live daqui é uma live explicativa. Porque vai vir uma série de vídeos mostrando vários comandos e explicando todo esse passo a passo. Então eu acho que tá bom, né? Acho que não tem mais nenhuma dúvida, nenhuma questão. E vamos ficar por aqui. Deixe suas dúvidas nos comentários, que apareça quem estiver assistindo depois dessa live. E nos vemos em breve. Na sexta-feira eu vou ter uma live. Ah, gente, eu tenho uma novidade para vocês. A live com a Maíra Gaiato está marcada. Vai ser dia 24 desse mês. Vai ser num domingo à noite. A live com a Maíra Gaiato. Eu tô assim, emocionada. Aqui é a Carla Mascarenho. Bom dia, minha pequena tem apenas 1 hora de terapia. Você recomenda fazer o curso de aba? Deve fazer o curso de aba. Você precisa fazer o curso de aba. Na verdade, gente, eu não consigo conceber, na minha visão de Daniela, nos meus sonhos, numa clínica, o primeiro passo que deveria ter na clínica, enquanto a criança está fazendo avaliação, é orientação parental. É a primeira coisa que tem que ter orientação parental. Para crianças que já estão fazendo terapia, que já fizeram avaliação, faça um curso de AT, de acompanhante terapêutico. Tem o curso da Maíra Gaiato e tem o curso do IEPSIS. São cursos maravilhosos. O da Maíra Gaiato é um curso mais compacto. Ele é mais compacto, ele é mais papum, você já vê as coisas acontecendo. O do IEPSIS é um curso mais pesado. Ele é um curso bem mais pesado, tem supervisão,
É um curso, ele é mais caro, acho que ele é o dobro do preço, inclusive, do da Maíra Gaiato. Então, assim, tem esses 2 cursos de AT que eu recomendo muito. O da Maíra Gaiato e o do IEPS, são os de AT. Tem cursos de pais também. Os cursos de pais, gente, eu acho muito bacana, curso de pai e tudo, para aquela pessoa que acabou de entrar naquele mundo do autismo, sabe? A pessoa tá meio perdida, ou a pessoa também não tem interesse, porque tem aqueles pais que realmente não tem condições psicológicas de sentar com a criança, intervir. Não é questão de, é porque não se empoderou em relação a isso, porque é complicado, não é fácil, gente. A maternidade, o pessoal coloca um manto muito grande em cima da maternidade, aquela romantização da maternidade, e a maternidade não é assim. E tem pessoas que sofrem muito com isso e é muito difícil. Então, assim, para o grupo que acabou de entrar e não tem também condições de sentar com a criança, eu recomendo um curso de pais e que faça. Tem o da Maíra Gaiato, que é muito bom. É muito voltado para comportamentos inapropriados da Maíra Gaiato. O Instituto Ninar vai lançar um curso agora. Eles têm um formato diferente. O da Maíra Gaiato é aula gravada. O do Instituto Ninar é ao vivo. Costuma ser ao vivo. Vai lançar lá para maio, junho. O do Instituto Ninar, que é muito bom também. Que mais? Criando Pais Protagonistas, é um curso mais barato, de todos esses é mais barato, ele tem um bom custo-benefício, o Criando Pais Protagonistas, e tem vários outros cursos de pais que também são muito bons. Que mais? Então, curso de AT, curso de pais e agora curso de ABA. Qual é a questão da pós-graduação em ABA? Eu acho, tem o curso mais básico, né? Tem vários cursos básicos de ABA, que a Maíra Gaiato tem um curso básico de ABA, tem, acho que o Neurosaber também tem um curso básico de ABA, mas aí a gente vai para as pós-graduação. Pós-graduação, gente, a pós-graduação, não existe pós-graduação para pais. Infelizmente, seria bem legal se tivesse um voltado para pais, mas a pós-graduação ela é sempre voltada para profissionais. Então você vai ver aquela teoria muito grande da análise do comportamento, você vai ver muita teoria, e chega aquele momento, e aí? E qual é o momento que eu sento com a minha criança? O que eu faço? Isso daí você não vai ver. Você não vai ver porque você está treinando para ser uma profissional da área. Eu estou fazendo 2 pós em ABA, uma pela CBI e uma pelo IEPSIS. E eu estou fazendo curso de autismo, de tratamento de autismo pela CBI. Eu estou fazendo essas 3 pós-graduações e estou cursando o curso de AT pelo IEPSIS. São esses quadros, estão me deixando doida, né? Eu tenho que até voltar a estudar. Eu estou de férias. Eu estou de férias, gente, mas eu não estou de férias. Eu estou estudando igual uma louca nas minhas férias para conseguir colocar em ordem. E fazendo materiais aqui para o Instagram para vocês. Aqui, ó, Faculdade de Cian tem curso de AT também. Ah, que bacana, muito bom, muito bom. Muito bom saber. Então, tem essa questão da pós-graduação em ABA, porque, assim, é muito bacana a gente ter, mas a gente só vai ter aquela visão depois de como construir os programas. É bacana, é legal. Por que eu tô fazendo tanta pós-graduação em tudo? Primeiro que eu tô mexendo com rede social e eu tenho, além de por conta do meu filho, que eu tenho que aprender muito, eu tenho essa questão. E outra é que eu tô querendo começar, provavelmente eu vou pular do mestrado pro doutorado direto. Ano que vem, meio do ano que vem, eu devo iniciar meu doutorado. E para eu fazer o doutorado na área, eu quero fazer da minha área de engenharia, mais voltada para análise do comportamento na área de autismo. Então, para eu poder aliar essas coisas, eu tenho que ter estudado, eu tenho que estar bem embasada, porque eu quero criar tecnologia. E para desenvolver isso, eu tenho que saber muito bem. Então, por isso que eu estou estudando tanto essa parte mais técnica da coisa. Então, é por isso, gente. Gente, que bom que vocês estão gostando do canal. Eu fico muito, muito feliz com isso. Vocês não sabem o carinho. Eu faço tudo isso aqui com tanto carinho para vocês, tudo que eu faço eu analiso o que vocês mandam de mensagem para mim, por isso que eu gosto muito que vocês deixem nos comentários, que quando eu vou criar um post, um material, eu sempre leio tudo para poder criar para vocês, e eu fico muito feliz por ter esse retorno, e espero que essa live tenha sido útil. Eu vou fechar aqui
e a gente volta a conversar na próxima live. Vou ter uma live sexta-feira com o canal Alegramente. Semana que vem eu também tô cheia de live e dia 24 eu vou ter a live com a Maíra Gaiato, com a querida Maíra Gaiato. Gente, então, até mais, tchauzinho e um abraço para todos vocês.